Agora, o que eu adorei participar aqui desse podcast foi o assunto, porque pouca gente dá importância pós-Covid ou long Covid. A gente está vendo tanta gente morrer com um infarto fulminante, tendo AVC, sem ter nenhuma história neurológica, e poucas pessoas têm a informação do perigo que é o pós-Covid. Eu fico assim. Olá, sou Leonardo Alves, fisioterapeuta, e estamos aqui mais uma vez com o CardioCast. Hoje eu tenho aqui a minha amiga Maria Eduarda Oliveira. Vamos conversar um pouquinho sobre long Covid e ela está com bastante experiência nisso. Ela é fisioterapeuta, doutorando na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, justamente com uma linha de pesquisa em cima do long Covid. Maria Eduarda, podia falar um pouquinho mais sobre você? Posso, Léo. Bom, eu sou formada há 28 anos na fisioterapia da Universidade Estácio de Sá. Tenho especialização em traumatortopedia e lesões esportivas, mas me apaixonei pela área da cardiorrespiratória quando eu comecei a fazer o meu mestrado lá na UERJ. Eu fiz com o professor Mário Bernardo e eu gostei muito da parte da Covid. Infelizmente, eu peguei a Covid, né, a pandemia, então eu tive que desviar meu estudo da DPOC para a Covid e foi bem interessante. Terminando o mestrado, eu fui convidada a fazer o doutorado na mesma linha, só que agora eu estou na linha de pós-Covid, já que a UERJ foi uma das primeiras a implementar o setor de pós-Covid no Rio de Janeiro, que é ficar ao lado do Hospital Pedro Ernesto, ali a antiga escola argentina. E lá a gente atende todos os pacientes que tiveram Covid e que ficaram com sequelas, infelizmente, e são atendidos por profissionais multidisciplinares. E é bem bacana o serviço lá. Eu, particularmente, estou na pesquisa. Como boa doutoranda, eu sou pesquisadora. Então, estou lá junto com o Laboratório de Gerontologia de histopatocompatibilidade e eu estou fazendo a pesquisa com os pacientes pós-Covid acima de 50 anos. É, você não está só pesquisando, né? Você já tem uma experiência vasta em atuação, de meter a mão. Depois de muitos anos, como você falou, já tem 28, mas deixa eu passar. 28 de formada, agora que está fazendo doutorado, então experiência que não falta, né? Podia passar para a gente um pouquinho como é que é a contaminação pelo coronavírus, como é que ele se dá, como é que ele surgiu? Passa um pouquinho dessa história para gente. Bom, o coronavírus sempre existiu. São 5 tipos, como a gente estava conversando ainda agora, né? 3 em animais e 2 em humanos, mas sempre existiu. A contaminação ainda gera uma certa polêmica, a gente não vai entrar aqui no mérito, mas o que a gente pode falar é que hoje em dia a Covid ela passa de uma pessoa para outra através de espirro, de gotículas, de saliva. Você espirra, coloca a mão na frente, que é um erro, e depois segura um lugar onde a outra pessoa vai depois colocar a mão, essa pessoa pode vir a ser contaminada. Então, a disseminação é muito fácil desse vírus. Mas ainda bem que a ciência avançou rápido e concluiu várias vacinas a ponto de hoje nós termos pacientes que pegam a Covid, mas o desenvolvimento da doença ela é bem leve. Tá. E me diz uma coisa, o que você tem encontrado de sequela da Covid? A gente sabe que morreram muitas pessoas, tá? Ficaram internados, graves e tudo, e tiveram pessoas que tiveram quadro leve, mas que vieram depois com algumas queixas que quando nós vamos investigar foi causada lá pelo Covid. O que você tem observado aí na sua pesquisa É, dessa queixa dos pacientes? e o pior, tem pacientes que tiveram a Covid totalmente assintomática e que depois de 6 meses, um ano, é que vieram a manifestar alguns sintomas e os médicos, após vários exames, correlacionaram com a Covid que eles tiveram. Isso é o mais assustador. A pessoa teve a Covid, não sabe que teve a Covid, começa a ter uma vida normal e aí as sequelas vêm e às vezes as consequências são desastrosas.
Sim. E que sequelas são essas? Por exemplo, eu tive meu sogro ele teve uma gripe muito forte. Na época a gente nem fez a investigação para Covid. E 2, 3 meses depois ele veio com um quadro de insuficiência cardíaca e com uma miocardite. É, Você tem visto casos assim, pós-Covid? Quais são as queixas? As queixas elas são causadas somente por uma fibrose pulmonar devido à infecção? Ou tem outras alterações que você tem visto no long Covid, né? Esse pós-Covid também é conhecido como long Covid. A bibliografia aceita tanto pós-Covid como long Covid. A questão é que pós-Covid ela se dá não só a pessoa teve Covid com sintomas, teve a alta médica, mas continuou com alguns sintomas. Então, é o pós-Covid, mas é uma continuação. E tem outros pacientes que tiveram Covid, tiveram alta médica, não estavam sentindo nada. Depois de 6 meses, um ano, começaram a desenvolver manifestações da Covid. As principais manifestações que a gente encontra no pós-Covid são elas neurológicas, no aspecto de perda de memória, equilíbrio, olfato, paladar, seja na parte pulmonar, dispneia, fadiga. Apesar que os sintomas do pulmonar, elas se misturam um pouco com o cardíaco. A gente tem que ver até onde está indo essa dispneia, até onde está indo essa fadiga, para a gente começar a prestar atenção um pouquinho mais no coração. Ou vice-versa. Às vezes o coração é bem afetado pela Covid. Aí vale ressaltar uma coisa. Muitos estudos mostraram que, após a autópsia de alguns pacientes que tiveram Covid e que morreram por questões cardíacas, ao fazer a biópsia do coração, verificou-se que havia pouca presença do vírus na musculatura cardíaca. Então, eles decifraram que a maior parte da morte causada por Covid que afeta o coração, na verdade, é uma resposta imunológica exacerbada do organismo, e não por causa somente do vírus. Aquela história da famosa cascata de A citocinas tempestade de citocina. É isso que vão mesmo. fazer catabolismo no organismo e acaba inflamando o músculo cardíaco Cada vez também. mais. Entendeu? Então é bem interessante esses artigos que saíram ano passado, que eles dizem que o vírus em si não atacou tanto o coração, não atacou tanto o pulmão. O que atacou realmente foi essa resposta desregulada do organismo. E isso nos faz repensar um pouco, né? A distância entre uma vacina e outra, quais as probabilidades de uma pessoa numa faixa etária desenvolver mais uma miocardite, uma injúria cardíaca, ou até mesmo um infarto. Eu presenciei no CTI lá do Pedro Ernesto vários pacientes que não tinham nenhuma história cardíaca, mas que após a Covid ou durante a Covid desenvolveram um infarto tipo 1 e tipo 2. Sim, eu tenho observado também paciente que vem com infarto causado por coágulos, sem lesão arterial. Está sendo mais frequente, mas a gente também não pode afirmar a causa, mas que está sendo diferente, está sendo. E, e dentro da fisioterapia cardiovascular, aonde que entra nesse tratamento aí do pós-Covid? E que nós, fisioterapeutas cardiovascular, podemos atuar nisso aí. Eu posso te dar duas visões. A visão do SUS, né, que é o que acontece lá no Pedro Ernesto, e uma visão particular com os pacientes que não fazem o tratamento no SUS. No SUS, a primeira coisa é que geralmente a parte cardíaca fica em segundo plano sempre. Por quê? Porque a miocardite, para ela ser confirmada, ela precisa de 3 coisas: sintomas, o exame de imagem, né? E o exame laboratorial ajustado com as enzimas cardíacas. SUS é muito difícil o médico pedir tudo isso, né? Então fica sempre subentendido, através de uma lesão pulmonar, que ele pode ser que venha a ter um problema cardíaco. Então lá no Pedro Ernesto a gente faz um acompanhamento com pneumo, com espirometria, o máximo uma tomografia de tórax, e manda para fisio pulmonar. Lá ele faz a reabilitação respiratória. Também ajuda a fazer
a recuperação pulmonar, a parte da fisioterapia que é a fisioterapia motora, que ela vai para um ginásio, faz caminhadas, faz aquele ciclo ergométrico, e isso tem ajudado bastante os pacientes. Claro que na parte particular, você pode falar melhor do que eu, o approach é totalmente diferente. Eu acredito muito, né? Quando a gente chega e fala numa reabilitação cardiovascular, numa reabilitação pulmonar, eu não vejo nem o pulmão e nem o coração separado do resto do corpo. Isso. Tá? A gente sabe que se o paciente tem lá uma fraqueza de membro inferior, ele vai sobrecarregar mais o pulmão e vai sobrecarregar mais o coração para poder andar, para fazer uma caminhada. Então, para começar, já usar o termo reabilitação, a gente está envolvendo muitos profissionais nessa área. Tá? Não somente o fisioterapeuta, como médico, como enfermeiro, como nutricionista, que a gente tenta reabilitar. Mas nós, fisioterapeutas, vamos trabalhar na parte do condicionamento físico e aumento de força muscular para tratar esse paciente. Nós vamos usar a nossa cinesioterapia. Então, preciso que o meu paciente, além de ter um pulmão recuperado, vamos dizer, reabilitado, ele precisa estar com a perna, com os braços também reabilitado. Eu falo muito, né, que a musculatura do membro superior, ele também faz parte da musculatura da respiração. Ele é músculo acessório. A gente sabe que o músculo principal da respiração é o diafragma, mas a gente tem outros músculos do aparelho locomotor superior que são acessórios na respiração. E se eles estão fracos, nós vamos fadigar mais rápido, vamos cansar e acaba sobrecarregando tanto o pulmão quanto o coração, que está responsável pela troca gasosa e o outro está responsável pela distribuição disso tudo, um do sistema respiratório e do sistema circulatório. Então, para reabilitar, para fazer a fisioterapia cardiovascular ou fazer a fisioterapia respiratória, a gente precisa trabalhar com movimento. A gente precisa usar o aparelho locomotor, fortalecer o aparelho locomotor, fortalecer tronco para estabilizar, para a gente poder recuperar esse paciente. Sem dúvida. A sarcopenia é um ponto que a gente presta muita atenção nesses pacientes, principalmente aqueles que estiveram na UTI. E também tem outros dois aspectos. Aqueles pacientes que ficaram internados no CTI e aqueles pacientes que não ficaram internados. Né? Os que ficaram internados no CTI, existe um estudo que mostra que 25% dos pacientes que ficaram internados no CTI com Covid, quando saíram do hospital, morreram. É um número bem alto. Bem alto. 25% estão falando de um quarto, né? É muito alto. Né? Então, a sarcopenia, quer queira você ou não, ela vem embutida nesse problema. Só que a equipe médica, com toda a razão, eles vão olhar para onde? Para o coração e para o pulmão. E a gente vai pegar na reabilitação, a gente é que vai dar importância para a sarcopenia. E sem contar que a gente também tem que contar com o aporte nutricional dos pacientes, né? Sem dúvida. Porque como que eu vou ganhar massa muscular de um indivíduo que está sem apetite, porque muitas das vezes está sem paladar, não quer comer, e a gente chega lá e quer trabalhar com ele para ganhar massa muscular, condicionamento físico, e ele não tem um aporte nutricional junto, né? Então, a gente precisa de uma equipe multi ali para estar trabalhando, e mais do que multi, seja inter, né? Que a gente consiga conversar e falar, cara, ó, na minha reabilitação eu tenho feito isso, isso e isso com ele gasta mais ou menos tanto de caloria, eu preciso de um aporte nutricional, inclusive ver a regulação aí de quanto que vai colocar de proteína, de carboidrato, porque nós estamos trabalhando nisso. E parar com aquela história que a fisioterapia ela é um exercício leve, porque não é. Tá? A gente sabe que a intensidade do exercício ele é individualizada. O que pode ser leve para mim pode ser pesado para você. Sem dúvida. Então, às vezes a gente chega, mas eu não estou fazendo nada com ele, eu só estou levantando a cadeira e andando. Você sabe se ele está podendo fazer isso? Ou se isso para ele não é o esforço máximo que ele está fazendo? Então, às vezes, a gente acaba subestimando o nosso trabalho em cima do paciente, falando, é exercício leve, mas para o paciente às vezes não é. Sim. Ainda mais um paciente que teve o catabolismo todo ali em cima dele, ele consumiu músculo porque ele precisava de energia, então ele acaba gerando energia através de proteínas também,
degradando o músculo e tornando fraco. E o que eu acho mais interessante é que a musculatura inspiratória também é músculo, né? Pouca gente lembra. Então quando, mas o meu paciente está com uma fraqueza de perna devido à internação. Então se o quadríceps, o músculo da perna, tá fraco, lembra que a musculatura inspiratória também perdeu, né? Bastante. E ninguém avalia. Não, ninguém avalia. Agora, joga isso lá pro hospital público. Fica meio pior a situação. Eu Não já trabalhei muitos anos em no hospital público. instalações, né? Os profissionais são perfeitos, mas as instalações não ajudam muito. E as pessoas que usam lá o pós-Covid são pessoas que têm uma vida um pouquinho mais complicada, né? Não moram num lugar muito acessível, a infraestrutura é precária, vão de ônibus ou vão de trem para lá. Então, eles já chegam numa situação bem peculiar para a gente começar a fazer todo esse tratamento. Nutrição, então? E aí vem a importância dos outros profissionais, né? Porque a assistente social vai entrar aí ajudando a gente a conseguir que o paciente chegue a ter a reabilitação num espaço desse, né? Hoje, se a gente for pegar lá pela diretriz de reabilitação cardíaca, dos maiores afastamentos do paciente da reabilitação cardíaca está a distância do centro de reabilitação, a segurança, a violência, transporte, tá? Então, muitas das vezes as pessoas, como centros de reabilitação cardíaca e centros de reabilitação pulmonar, eu acredito que sejam menores do que a reabilitação cardíaca, elas são muito poucas no Rio de Janeiro. Não sei se você sabe, ela não atende nem 2% da população que necessita desse atendimento. Então, nós estamos falando de recurso muito escasso na população. Você não conseguir atender nem 2% desses pacientes. Esse 98% ficam sem atendimento. Problema social grave, que eu estava falando do hospital público, mas tem alguns planos de saúde que oferece aos pacientes uma fisioterapia, infelizmente, precária. Aqueles exercícios básicos, um aparelho de bolinha, quem tem condições de comprar. Canudinho, soprando. Ou isso, canudinho. Fica muito aquém do que a fisioterapia pode desenvolver com aquele paciente. Ou ficar somente fazendo, vamos fazer padrões respiratórios, levanta o braço, desce o braço, puxa 2 vezes, solta uma. Cara, tudo bem, a gente até foi isso que eu aprendi há 30 anos atrás. Então, você fica meio receoso, há 30 anos não tem nada melhor que foi feito, será? Né? Aí eu fico quieto porque eu não quero falar a minha idade, né? Mas, poxa, eu acho que tem coisinha melhor para ser feito, né? Agora, o que eu adorei participar aqui desse podcast foi o assunto, porque pouca gente dá importância pós-Covid ou long Covid. A gente tá vendo tanta gente morrer com um infarto fulminante, tendo AVC, sem ter nenhuma história neurológica, e poucas pessoas têm a informação do perigo que é o pós-Covid. Eu fico assim admirada da imprensa, até mesmo do meio médico, da fisioterapia, não dar mais ênfase a esse assunto. Que a Covid está controlada? Tá. Mas vamos conviver com ela pro resto da vida. Mas está controlada. Sim. Eu não sei se você lembra quando entrou o H1N1. Sim, na época eu trabalhava em terapia intensiva e quando a gente tinha que entrar no leito do H1N1, era o mesmo aparato que a gente tem para o COVID. A gente usava máscara, luva cirúrgica, era óculos, era o capote, né? Mas não era o capote, era o avental todo para a gente poder entrar, porque naquela época o H1N1 estava matando muita gente. Hoje em dia H1N1 virou uma gripe. E o Covid, infelizmente, o que você acha? Quanto tempo ainda que ele vai ficar entre a gente? Vai ficar para sempre. Vai ser o nosso novo amiguinho. O problema é que a gente ainda não sabe como controlar o pós-Covid. O Covid a gente está controlando, mas as manifestações pós-Covid a gente não sabe ainda. Para você ter uma ideia, eu peguei um paciente lá no hospital que teve Covid há 1 ano e meio atrás. E só agora foi desenvolver o problema. Eu também acredito, eu acho que a equipe da área de saúde também não está treinada para isso. Às vezes o cara teve
ele já vem com algumas queixas durante anos, durante meses, arrastado, até encontrar um profissional que chegou e levantou a hipótese aquilo que ele está sentindo seja relacionado ao Covid. Veja bem, desde o início eu não estou falando de paciente com comorbidades, tá? O paciente com comorbidade já tem um histórico. Estou falando e estou perplexa com aquelas pessoas que tiveram Covid sem nenhuma história, sem nenhuma comorbidade. Sim, sem doença pré-existente, sem nada. Sem nada. E que vem apresentar e cair na nossa mão, né? Isso. Só que às vezes eu olho assim e falo, cara, quando a gente avalia, a gente escolhe a história, o paciente não tá com essa queixa há um mês atrás. Não. Ele vem com aquilo incomodando ele até o ponto que ele cai na nossa mão. Isso. E aí são acho que a própria capacitação dos profissionais conseguirem alertar isso e suspeitar já de um long Covid e a gente acabar fazendo o tratamento um pouquinho mais precoce, né? E não depois que vieram todas as complicações, que o paciente já perdeu emprego, já está sem trabalhar, já perdeu o prazer de viver, já não pratica mais atividade física porque não consegue, até cair na nossa mão para a gente tentar reabilitar ele. Também não é falar que nós vamos reabilitar todo mundo 100%. Acho que a gente consegue dar uma qualidade de vida melhor para esse indivíduo, a gente consegue. Sem dúvida. E lá na nossa pesquisa, a gente pega no nosso banco de dados. A gente tem 2 bancos de dados. Um é da histocompatibilidade, que é o laboratório das vacinas, que a gente tem convênio com a Fiocruz. Então, todas as pessoas que foram vacinadas na UERJ, na Policlínica Piquet Carneiro, a gente está chamando para participar da pesquisa. E a gente tem... Desculpa, vou ficar apitando aqui. Se for para mim, desculpa. Não, tudo bem. E aí a gente chama essas pessoas. A gente nem sabe se ela está com pós-Covid. Elas aceitam participar da pesquisa, vão lá fazer a nossa entrevista através do RedCap, depois é exame físico, coleta de sangue. Aí, durante a entrevista, a gente começa a perceber que aquela pessoa está no pós-Covid e não percebe. Por exemplo, uma das perguntas é um dos questionários. A senhora tem dificuldade de subir um lance de escadas de 10 degraus? Ela para. Sabe o que eu tenho? Eu não tinha, não, mas de uns meses pra cá, eu tô tendo. A senhora tem dor muscular? Sabe o que eu tenho? A senhora... Vou fazer um teste com a senhora de memória. Onde nós estamos? Ih, minha filha, minha cabeça tá tão ruim. A gente vai vendo que no final da avaliação, aquela pessoa está com sequelas de Covid, mas não sabe. É o que eu tô falando. Às vezes acaba sendo tardio o diagnóstico. Tá? Então a gente tem que levantar mesmo essa bandeira e mostrar para as pessoas que alguns sintomas que ela... Ah, não, eu tô sentindo isso porque por conta do Covid eu fiquei em casa e aí eu fiquei muito parada, não tô fazendo nada. Aí agora é normal eu estar mais cansada, não. É normal até a página 2, né? A gente sabe, atividade moderada, a pessoa tá cansando, atividade leve, a pessoa tá cansando. Ah, eu não tinha cansaço para estender a roupa e agora tem. Aí você fala, cara, tá meio estranho isso. Então, eu acho que a gente tem que ver que precisa levantar essa bandeira e quanto mais cedo chega pra gente, melhor o resultado. Sem dúvida. E na parte da pesquisa, melhor é para a gente poder traçar uma régua e verificar até onde a gente pode ir, até onde a gente não pode ir, que tipo de vacina a gente pode fazer. Será que realmente haverá uma vacina para o pós-Covid? Como é que a gente tem que proceder lá na Covid com esses pacientes? Por mim, eu já aviso logo as pessoas que têm Covid, que tiveram Covid, antes de retornar à sua vida normal, às suas atividades físicas, procure um cardiologista, procure um pneumo, faça seus exames, para não ter nenhuma surpresa desagradável. E outra coisa, tendo alguma sequela, tendo alguma alteração diagnosticada ali, equilibrando o quadro, você fazendo o tratamento clínico, aí sim ele pode vir para a reabilitação. Ele também não pode chegar, vou lá procurar um fisioterapeuta para fazer a reabilitação porque eu tô sentindo isso. Se tiver alguma doença associada, essa doença tem que estar
em tratamento, pelo menos, tá? Não digo nem tratado, mas que esteja em tratamento para a gente poder reabilitar. Porque a gente precisa que o paciente esteja com a parte clínica Sim. estabilizada. Sim, e nós fisioterapeutas também precisamos de exames. A gente precisa verificar os exames, seja de imagem, seja laboratorial. A gente precisa certificar em que estágio o paciente está para elaborar um programa de tratamento. Sim, a gente precisa saber, esse paciente está com uma suspeita de alguma alteração, ele está sendo tratado para isso ou não? Muitas das vezes a gente pega paciente que vem e fala, não, você tem... A gente suspeita de alguma patologia que fala, você vai ter que procurar um médico para complementar, ou então toma aqui um pedido de exame para fazer para a gente descartar. Porque senão a gente não pode trabalhar com esse indivíduo. Tá? Aqui na clínica, a gente faz uma avaliação pré-participação, onde um dos exames é o teste cardiopulmonar, que ainda nós vamos falar em outro episódio do nosso CardioCast, da ergospirometria, que a gente consegue ver tanto a avaliação pulmonar, a troca gasosa, como a parte cardiovascular. Mas às vezes esse exame nem é possível fazer. A gente tem que fazer um exame de ressonância antes, fazer um eco, fazer alguns exames complementares para saber que aquele indivíduo pode fazer a reabilitação com o menor risco possível. Até porque a gente sabe que não existe risco zero. Não. Nem no indivíduo saudável, ele é um risco zero. Tá? A gente precisa fazer uma avaliação. Então, essa avaliação é muito importante. E falando sobre isso, o que você acha dos indivíduos ativos e não ativos? Teve alguma influência eu ser mais ativo e um sedentário para a questão de mortalidade, alguma coisa do tipo? Então, com relação à Covid, no início, ela pegava qualquer um. Mas a recuperação de quem tinha um histórico de exercício físico, atividade física regular, esse indivíduo se recuperava mais rápido. E a gravidade? Era bem menor. A gente sabe que o exercício físico, né, você ser ativo, ele reduz qualquer causa de morte natural. Sem dúvida. Tá? Então nós estamos falando aí de mortes cardiovasculares, morte por câncer. Então, a atividade física, ela reduz a incidência do câncer, acidente do infarto, do AVC, do diabetes, da obesidade. São todas doenças que vão levar à morte. Então, manter uma atividade física, ela é fundamental. Atividade física adequada e acompanhada. Quem teve Covid, quem tem alguma comorbidade, eu acho que ela só vai trazer benefício. Mas sendo feita da maneira correta, na frequência correta e da maneira certa. A intensidade, ela é ideal. O que eu vejo muito, você teve isso, vai caminhar na praça. Caminhar na praça, eu pego meus pacientes, se ele for caminhar na praça, um morre e o outro não tem alteração nenhuma. E vão caminhar assim, meio-dia, no Rio de Janeiro, 40 graus, sensação térmica de 50, de chinelo, sem nenhum preparo para fazer aquela atividade. A intensidade, ela é relativa. Aquilo que eu falei no começo, o que é leve para um é pesado para o outro. Às vezes você falar para o indivíduo caminhar na praça, pode ser muito, e ele não vai conseguir, vai passar mal e não vai dar certo. E no outro, se você mandar caminhar na praça, ele vai falar, e aí, caminhei, e agora? Não fez diferença nenhuma para ele. Então, será que isso melhorou a condição cardiovascular? Outra coisa, quando eu estava falando de ergospirometria ou teste cardiopulmonar, um dos valores que a gente usa ali é o VO2 máximo, ou o VO2 de pico. E a gente sabe que quanto maior o VO2 de pico do indivíduo, menor a mortalidade dele. Então já é considerado aí o quinto sinal vital que, se nós temos dois indivíduos saudáveis, com as mesmas características, quem tem um VO2 maior, ele tem um tempo de vida maior. Tá? Quem tem VO2 menor vai acabar morrendo mais cedo. Isso segundo a ciência, não sei o que estou falando.
Então, se a gente mantiver o nosso organismo ativo, a gente tiver um bom condicionamento físico, a gente vai reduzir qualquer tipo de morte. Sem dúvida. Lógico, e aí a gente tem que... morte violenta, acidente de trânsito, isso infelizmente na cardiovascular a gente não consegue reduzir. Vamos, Cristina, estamos falando de coisas normais. Não, meu primo era saudável e morreu atropelado. Pô, isso daí não tem como evitar. São fatalidades. Mas se a gente for falar, os dois com a mesma parte genética, com a mesma característica, o VO2 ele é um prognóstico ali de mortalidade. Eu também não posso estar falando, eu tenho aqui na clínica paciente jovem de 38 anos, que infartou e já colocou 4 stents. Mas se você pega a história familiar dele, o pai dele também infartou com 35 anos também, morreu. Ele infartou com 35 e está vivo. Lógico que a ciência, ela evolui. E ajuda. Antigamente, os pacientes tinham infarto e tinham que ficar em cima da cama esperando morrer, porque não tinha o que fazer. Hoje, ele passa por uma reabilitação e volta para o trabalho. Tá? Pacientes de DPOCs, que pega a tua área, paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica, que é reabilitado, ele consegue ter uma vida mais ou menos normal, dependendo da gravidade da doença. O próprio pós-Covid, a gente pega os pacientes com sequela do pós-Covid e a gente consegue reabilitar e devolver ele ao mercado de trabalho. Sim, conseguimos fazer tudo isso, mas a questão é que as pessoas não sabem que estão no pós-Covid. As pessoas não sabem nem que tem tratamento. Exatamente. O que eu estudo muito, né? Que é o funil, né? Que é... Eles falam funil de venda, seja funil... Você tem as pessoas que têm problemas e sabem qual é a solução do problema, aí ele procura você. Você tem pessoas que sabem que tem problema, mas não sabem que tem solução. Isso. Que tá ali no meio. E lá em cima nós temos as pessoas que não sabem que tem problema e muito menos sabem que tem solução para eles. E nós estamos falando dessa massa que é a maioria. É a maioria das pessoas. Elas não sabem que estão com alteração do Covid e muito menos sabem que tem tratamento para isso. Tem tratamento até gratuito. É só se informar direitinho e procurar os lugares certos que você vai ter todo atendimento e orientação também. Às vezes não precisa nem de atendimento, só de orientação. Essas pessoas que participam da pesquisa, que eu vejo que estão no pós-Covid e que não estão com orientação, não estão com acompanhamento, eu encaminho para os médicos lá do hospital. Encaminho para o clínico, cardiologista, pneumo, para fazer exames, para entrar de novo lá no CISREG para poder ter um acompanhamento. E se precisar, tratar lá também. E não achar que é normal. Não achar, eu fiquei em casa na pandemia, trancada, então isso é normal. Não, não é normal. E quanto antes a gente perceber que isso não é normal e começar o tratamento, as respostas vão vir mais rápidas e as sequelas vão ser bem menores. Estamos chegando ao nosso fim. Queria agradecer aqui a minha amiga, colega Maria Eduarda. Que agradeço. E para terminar o nosso podcast, qual é o recado que você pode dar para a população, para os colegas fisioterapeutas que estão assistindo a gente também? Para olhar com mais carinho para as pessoas que tiveram Covid, principalmente aqueles fisioterapeutas que trabalham com a parte cardiopulmonar. Não achar que qualquer falta de ar, qualquer fadiga é normal. Dá um olhar com mais carinho a essas pessoas. Queria agradecer a todos vocês. Se vocês gostaram desse conteúdo, compartilhem, encaminhem para o colega lá, comentem e entra lá no nosso Instagram, lá no Videocast, ou segue a gente lá no Spotify. Nós estamos aguardando vocês. Até a próxima.